Caríssimos alunos, aqui é a professora Milena, do Engenharia Casal. Vamos dar início à resolução das atividades da matéria de Ciências do Ambiente, na semana 3. Não esquece de deixar o seu like no vídeo e de acompanhar-nos em nossas redes sociais, no Instagram e o YouTube. Vamos fazer a leitura do enunciado. A primeira unidade da disciplina de Ciências do Ambiente teve como objetivo compreender o contexto histórico acerca das modificações ambientais de origem antrópica, ou seja, tudo aquilo que resulta da atuação humana, para que pudéssemos entender de maneira mais objetiva os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Na segunda unidade, apresentou as dinâmicas ambientais por meio do conhecimento da organização ecológica, fatores limitantes ao desenvolvimento dos seres vivos e alguns ciclos biogeoquímicos importantes. O ciclo hidrológico foi melhor detalhado na unidade 3, em que alguns importantes motivos para a utilização consciente da água pudessem ser discutidos, abrangendo sua disponibilidade e gestão eficiente. Neste contexto, avalie como falso ou verdadeiro as seguintes afirmativas, justificando suas respostas. Então, aqui ele nos diz que na primeira unidade, nós vimos um contexto histórico. Vamos diminuir aqui. Nós vimos o contexto histórico de ciências do ambiente. Já na segunda unidade, as dinâmicas ambientais, a organização ecológica, fatores limitantes. E no terceiro, o ciclo hidrológico, a utilização consciente de água. Tendo em vista esses temas estudados, nós temos que dizer e justificar cada item a seguir. Primeiro, a curva ambiental de Kuznets mostra que há uma relação diretamente proporcional entre a degradação ambiental, que historicamente começa a ser significativa na primeira fase da Revolução, e a renda per capita em função da educação. Isso significa que, quanto maior a renda per capita em função da educação, maior a degradação ambiental. Item 2. Devemos levar em consideração que a importância dos fatores ecológicos varia de acordo com o ambiente e de acordo com a pressão exercida sobre os recursos, renováveis e não renováveis. Os parâmetros de pH e salinidade costumam sofrer alterações imediatas após o despejo de efluentes ou substâncias sem o devido tratamento em corpos hídricos, alterando drasticamente as condições favoráveis ao desenvolvimento da fauna e da flora aquática. Sabe-se que, com exceção de algumas bactérias que toleram condições extremas, os demais seres vivos não toleram pHs extremamente ácidos acima de 9 ou extremamente alcalinos abaixo de 3. Terceiro, a existência da camada de ozônio auxilia na manutenção da vida de nosso planeta, já que ela consegue filtrar cerca de 95% dos raios ultravioleta, UV, oriundos do Sol, impedindo que a maior parte desses raios atinja a superfície terrestre. Ela é composta pelo gás ozônio, cuja fórmula molecular é O3, e está localizada em uma região da atmosfera denominada de estratosfera, o que fica entre 20 e 35 km da superfície da Terra. Apesar da sua relevância, a camada de ozônio começou a sofrer com os efeitos de poluição crescente, provocada pela industrialização mundial, principalmente pelas substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal, e que são denominadas substâncias destruidoras da camada de ozônio. Tais substâncias, quando liberadas no meio ambiente, deslocam-se à atmosfera acima, degradando a camada de ozônio. Na troposfera, o gás ozônio contribui para a formação do smog urbano, uma mistura de fumaça, poluentes gasosos, neblina, ar e partículas sólidas. Item 4. A água é de fundamental importância para a manutenção da vida na Terra. Portanto, discutir sua relevância nas mais diversas dimensões implica em discutir a sobrevivência da espécie humana, o equilíbrio e a conservação da biodiversidade e as relações de dependência de seres vivos para com os ambientes naturais. O ciclo da água ganha destaque uma vez que é responsável pela maior movimentação de uma substância química
pela superfície terrestre. Apesar da quantidade enorme dessa substância, apenas uma pequena fração está disponível de maneira fácil de ser tratada para seu uso. Por exemplo, se o total da água presente no planeta fosse 1000 litros, a quantidade de água doce disponível na forma de rios e lagos seria apenas 7,47 litros. Quinta afirmação. As tecnologias envolvidas no tratamento de água têm por objetivo adequar os parâmetros de água bruta dos limites estabelecidos na Portaria 2914 do Ministério da Saúde, considerando os recursos de implementação, manutenção e operação mais viáveis possíveis. Dentre outros assuntos, tal portaria adota algumas definições, como água para o consumo humano, água potável e água tratada. Estabelece alguns parâmetros de padrão de potabilidade, por exemplo, o teor de cloro e de flúor, e apresenta as penalidades cabíveis aos responsáveis que não observarem as determinações constantes na portaria. Então, aqui nós temos as 5 afirmações e agora nós vamos ter que justificar tanto como falso ou verdadeiro, nós devemos justificar as respostas, tá bem? Então, a partir dos próximos vídeos teremos as justificativas dessas questões. Se ainda não faz parte do nosso atendimento, chama no direct para ter acesso às resoluções. Bons estudos!